Meus irmãos, estamos mais nesse culto desse dia para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus nesse culto especial. E vamos juntos abrir nossas Bíblias no Salmo 102 e ler apenas 2 versos que nos diz o seguinte: eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão, como a veste, como roupa os mudarás e serás mudados. Tu, porém, é sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. O salmista expressa a ideia de que Deus não muda, a ideia de que Deus é essa rocha eterna e por isso nós podemos confiar. As coisas mudam, os homens mudam, mas Deus permanece o mesmo, fiel à sua palavra, aos seus propósitos. E isso nos traz alegria, nos traz conforto em tempos como esse. E por isso nós podemos exaltar, glorificar o nome do nosso Deus. Eu gostaria de fazer uma oração, então, de gratidão, exaltando o nome do nosso Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós podemos confiar no Senhor, nós podemos engrandecer o Teu santo nome. Nós podemos, ó Pai, descansar nos Teus braços, porque o Senhor é rocha eterna, o Senhor é imutável, o Senhor é perfeito, e isso nos traz conforto, isso nos traz esperança para dias como esse, Pai. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua graça, pela Tua proteção, e queremos, ó Pai, engrandecer e exaltar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando, então, nosso Deus, com aquele cântico: grande é o Senhor. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno.
vamos louvar a esse Deus, declarar a sua grandeza, a sua soberania. O próximo cântico é lugar seguro, um local e um lugar em quem nós podemos depositar nossa confiança. Vamos cantar então essa verdade? socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel.
Amém. Este é o nosso lugar seguro, nossa proteção, que nós podemos descansar e confiar neste Deus. É sobre isso que nós vamos falar, então, nesse dia, meditando nessa noite. E vamos pedir, então, pedir os irmãos para abrir suas Bíblias no Salmo, em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, para a meditação, então, desse dia. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Nós estamos falando, nesses dias, acerca do ser de Deus, da importância que é conhecermos o Deus que servimos, como é importante conhecer a Ele para que a nossa vida, a nossa maneira de olhar para o mundo mude. Nós falamos anteriormente sobre a soberania de Deus, sobre a sua transcendência e a maneira que isso se aplica em nossas vidas. Falamos da sua onisciência, onipresença, onipotência e quais as implicações de conhecermos um Deus com esses atributos perfeitos diante de todas as coisas. Falamos também sobre a providência de Deus, que Deus preserva, que Deus age, que Deus governa tudo aquilo que Ele planejou, que Ele criou, um Deus que se envolve então com a sua obra criada, dando tudo aquilo que nós precisamos para cumprir os propósitos de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a imutabilidade de Deus, entender o que é esse atributo de Deus, dele ser imutável. Muitas pessoas têm muitos questionamentos quanto a isso. As pessoas tendem a pensar que Deus vai se moldando, se estruturando de acordo com as decisões do homem. Isso seria verdade? Seria Deus de fato imutável ao ponto de tudo aquilo que Ele planejou, Ele pudesse então concretizar, cumprir todos os seus planos, todas as suas promessas? De fato, Deus é aquele que não muda nas suas escolhas? Como que isso é na vida prática, então, para nós, como cristãos, entendermos essa verdade acerca de Deus? Como nós podemos entender, então, se Deus é imutável e pensar naquelas passagens que afirmam que Deus se arrependeu, por exemplo, de ter criado o homem? Então, nós vamos entender algumas coisas acerca da imutabilidade de Deus e aquilo como isso reflete a nossa vida prática, como nós podemos aplicar, então, e entender melhor nos dias de hoje. Então, o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vou ler novamente. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. É importante entender um pouco do contexto aqui que esse profeta escreveu, então, Malaquias. Deus estava exortando o seu povo, porque o povo havia se desviado dos seus preceitos, principalmente no contexto de culto, e Deus chama a atenção desse povo para que eles pudessem mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. O povo chegou ao ponto de questionar, inclusive, o amor de Deus devido às provações que eles estavam passando. E Deus fala: não, eu fiz uma promessa, eu sou o mesmo Deus, eu fiz promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó, e eu vou cumprir todas essas promessas que eu fiz. Por isso eu não mudo. Por isso que ele fala aqui que eles não foram consumidos por causa dos seus pecados, porque Deus é um Deus que não muda nas suas promessas, um Deus que fez aliança, um Deus que decretou todas as coisas. Ele vai cumprir os seus decretos, aquilo que ele então planejou. Dito isso, é importante nós conceituarmos o que é então essa doutrina da imutabilidade de Deus, como entender este Deus. Quando você vai olhar para as Sagradas Escrituras, você percebe que os seus autores usam uma expressão muito interessante, usa uma expressão chamada rocha, que Deus é essa rocha, ou essa rocha eterna, porque os autores queriam transparecer, ou descrever, ou mostrar que Jesus de fato é essa rocha, no sentido de que ele é o seguro, ele é abrigo, ele é aquilo que não se abala, ele é a nossa fortaleza, o nosso lugar seguro. E como eles queriam ensinar que Jesus, que Deus
é este lugar seguro, eles então trazem essa ideia que ele é rocha, algo que não pode ser alterado, mudado, algo seguro, algo firme. E você entende isso quando Isaías, no capítulo 26, versículo 4, diz o seguinte: confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é rocha eterna. Ou seja, Deus não foi simplesmente no passado essa rocha, esse lugar seguro. Ele não é simplesmente no presente esse lugar seguro, mas eternamente ele sempre será seguro, estável, algo que nós podemos confiar. Por isso que ele usa essa expressão de rocha eterna. Jesus, ele é fonte de segurança. Ninguém confia em outra pessoa que é instável. Você confiaria em alguém que seja instável? Você não investe ou não investiria o seu dinheiro em algo que seja que não seja seguro, que seja também instável. Nós, como seres humanos, nós temos medo de ter segurança ou certeza daquilo que é instável. E é importante você entender justamente que Jesus, que Deus, ele é esse Deus imutável, que ele não muda os seus planos, os seus decretos, e que ele é essa rocha eterna, esse lugar seguro, para que nós possamos colocar na nossa vida prática e a nossa maneira de olhar para o mundo, quando nós entendemos a imutabilidade de Deus, que é consequência de todos os seus outros atributos que nós temos aprendido. Porque se Deus não fosse essa rocha eterna, qual certeza nós teríamos de que Ele iria cumprir todas as suas promessas? Nenhuma. Mas justamente por Deus ser essa rocha eterna, justamente por Deus ser imutável, nós podemos descansar, nós podemos confiar em todas as suas promessas, porque Ele irá cumprir todas elas. Justamente isso que nós temos que entender, que Ele é o nosso abrigo, lugar seguro, rocha eterna, e por isso nós podemos confiar que as suas promessas irão se cumprir todos os dias. E é importante entender isso. Se Deus pudesse mudar de alguma forma a sua essência, ele deixaria de ser quem ele é, ele deixaria de ser perfeito. Porque se ele mudasse para pior, ele perderia a perfeição. Se ele mudasse para melhor, isso indicaria que ele não era totalmente perfeito. Mas a palavra de Deus nos garante que Deus é perfeito. E por isso que ele é imutável. E é importante entendermos essas verdades sobre a imutabilidade de Deus, sobre essas questões tão importantes para as nossas vidas. Nós temos alguns outros textos aqui, por exemplo, Salmo 102, versos 26 e 27 que nós lemos no início, que eu gostaria de reler, diz o seguinte: eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como uma veste, como roupa os mudará, e serão mudados. Tu, porém, é sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O salmista expressa que Deus, ele sempre será o mesmo. As pessoas passam, as pessoas mudam, as coisas são vulneráveis, mas ele não mudará, porque ele é imutável. Um outro texto que fala em Isaías 48, versículo 12, diz o seguinte: dai-nos ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, e a quem chamei, eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e também o último. O profeta Isaías fala sobre isso. Eu sou o mesmo, ou seja, eu não mudo, eu não tenho variação de mudança. Eu sou o primeiro e eu também sou o último. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O próprio Tiago aqui falando então dessa imutabilidade de Deus. Eu gostaria de trazer 3 aspectos importantes sobre essa imutabilidade de Deus. O primeiro aspecto é entender que todos os decretos de Deus são imutáveis. Tudo aquilo que ele planejou, tudo aquilo que ele decretou, ele vai cumprir
sem mudar qualquer uma das situações, porque os seus decretos, eles são imutáveis. E isso já traz algumas aplicações para as nossas vidas. Se todos os decretos de Deus são imutáveis, isso quer dizer que tudo que ele planejou não vai mudar. Isso quer dizer que não só aquilo que aconteceu no passado, o que acontece hoje no presente, bem como o seu futuro, o nosso futuro. O futuro não está em aberto. O futuro já está nas mãos do Senhor, porque ele já escreveu o futuro, ele já decretou o futuro, ele já desenhou esse futuro, para assim podemos dizer, para que possamos ter essa garantia de que Deus, ele sabe o que faz, um Deus que planeja as coisas de forma perfeita. E se nós partíssemos do princípio de que Deus não conhecesse o futuro, nós iríamos entender aquilo que uma teoria chamada teísmo aberto ou teologia racional afirma, que Deus não conhece o futuro. E de acordo com essa teoria, Deus precisa se adaptar às decisões do homem, às nossas decisões. E isso mostraria um Deus, de certa forma, imperfeito, um Deus limitado na sua onisciência. Deus não saberia o futuro e, com isso, ele teria que se adaptar às mudanças do homem e, consequentemente, isso não nos traria estabilidade. Por isso que é importante você entender a imutabilidade de Deus e entender que tudo aquilo que Deus decretou, ele vai cumprir, porque ele é Deus, porque ele é soberano e ele sabe de todas as coisas. E existem alguns textos que nos ajudam a entender um pouco sobre isso. Por exemplo, Efésios 1:11 diz o seguinte: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele usa uma expressão aqui, predestinado segundo o propósito daquele que faz, aquele que age, que exerce uma energia, todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Jó 23, versículo 13 e 14 diz o seguinte: mas se ele resolveu alguma coisa, quem pode dissuadir? Ou o que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado ao meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Jó reconhecendo que tudo aquilo que ele fez, que resolveu, que planejou, isso ele vai fazer e ninguém pode mudar isso, o que Deus planejou. O mesmo Jó, no capítulo 42, versículo 2, diz o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Salmo 33:11, o conselho do Senhor dura para sempre, os seus desígnios do seu coração por todas a geração. Tudo o que Deus planejou se cumpre de forma inalterável. Nós temos mais texto, Provérbios 19:21, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Vamos mais um texto, Isaías 14:24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. O profeta Isaías falando mais uma vez dos decretos de Deus, dos planos de Deus, que tudo aquilo que ele determinou, assim vai acontecer. Porque Deus, ele é perfeito, porque Deus, ele é soberano. Tudo o que ele planejou precisa acontecer, porque ele é perfeito, porque ele é onipotente, porque ele sabe de todas as coisas, e tudo precisa acontecer de acordo com a sua vontade. É você entender que tudo que existe no mundo foi planejado por Deus. Isso nos traz uma segurança muito grande, saber que as suas promessas não podem ser mudadas. E esse é o segundo ponto. Se o primeiro, entendermos que seus decretos são imutáveis, o segundo é entender que as suas promessas também são imutáveis. Nós temos que entender que tudo aquilo que Deus planejou executar, ele vai fazer para cumprir as suas promessas. O texto que nos ajuda a entender isso, o texto de Números, versículo 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? É mais um texto que mostra que as suas promessas irão cumprir de acordo com a sua vontade. Isso é importante entender, ou é importante entender o seguinte: a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas não está ligado a nós,
mas está ligado a Ele mesmo. Deus, Ele é fiel a Ele mesmo. Como essencialmente Ele é perfeito, Ele é bom e Ele é fiel, Ele cumpre as suas promessas por causa dele. Porque se Ele dependesse da fidelidade do homem para cumprir as suas promessas, nós limitaríamos a ação de Deus e a sua soberania. Mas Deus ele é fiel apesar de nós. E tem um texto que nos ajuda a entender isso. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Como Ele não pode negar a sua natureza perfeita e fiel, Ele permanece fiel apesar de nós. Se você voltar ao texto que nós lemos de Malaquias 3,6, Deus, por ser fiel à sua promessa que Ele fez com Abraão, Isaque e Jacó, Ele não matou aquelas pessoas que estavam se rebelando contra Ele e prestando um culto que estava desagradando a Deus, porque Ele era fiel a Ele mesmo e não aquilo que o homem pudesse fazer e mudar essa verdade acerca de Deus. Quando você entende que as promessas do Senhor são imutáveis, isso nos traz também a segurança de que, independente do homem, independente da ação do homem, independente o que se levanta contra Deus ou contra o homem, todos os seus planos, os seus desígnios, as suas promessas irão se cumprir para o louvor de sua honra e de sua glória. Deus prometeu lá em Gênesis 3,15 que enviaria Jesus, e Ele cumpriu. Nós temos tantas outras promessas do Antigo Testamento que foram se cumprindo ao longo dos anos, e tem se cumprido, e ainda se cumprirá muitas outras. Tudo o que acontece na história, tudo aquilo que Deus prometeu irá se cumprir. Nós já temos vários relatos e muitos outros exemplos na palavra de Deus de que Ele cumpre as suas promessas. Se Deus não muda os seus decretos, se Deus não muda as suas promessas, nós precisamos entender, em terceiro lugar, o que seria então essa aparente mudança. Nós falamos no início, por que Deus então, pode Deus se arrepender daquilo que fez? Se Ele é imutável, então não pode haver esse arrependimento. Nós vamos entender um pouco então nessa parte 3, que são as aparentes mudanças. Deus decretou todas as coisas, Ele não vai mudar, as suas promessas são imutáveis. E como nós lidamos então com as aparentes mudanças? Nós temos que entender o que a Bíblia entende sobre arrependeu. O texto que fala sobre isso é Gênesis 6, um dos textos, nós temos vários textos que vai usar essa expressão, dando essa ideia de arrependimento, mas, por exemplo, o texto de Gênesis 6, 5, 6 diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Se nós estamos entendendo até agora, de todos os textos que nós lemos, de que Deus é imutável nos seus decretos e nas suas promessas, como então conciliar essa verdade da imutabilidade de Deus com a ideia que Ele se arrependeu de ter feito o homem? Porque se Ele se arrependeu de ter feito o homem, isso mostra que Ele muda a sua maneira ou os seus decretos, aquilo que Ele fez. Nós precisamos entender o seguinte: o conceito de imutabilidade não significa que Deus seja imóvel, impessoal. Quando lemos as Sagradas Escrituras, nós percebemos um Deus relacional, um Deus que tem sentimentos, um Deus que ama, que derrama a sua misericórdia, a sua graça, a sua ira. Isso mostra que Ele é um Deus pessoal, um Deus que se relaciona. Então, imutabilidade não tem a ver com ser imóvel, não tem nada a ver com ser impassível, mas a ideia de que Deus continua relacionando, mas isso não muda a sua imutabilidade. Mas uma coisa que é importante entender é o seguinte: a Bíblia, ela usa algumas figuras de linguagem para que nós, seres humanos, possamos ou pudéssemos ter condições de entender aquilo que Deus está querendo ensinar, de entender aquilo que Deus está querendo transmitir para o seu povo. Então nós temos várias metáforas, várias figuras de linguagem na palavra de Deus, e entre essas figuras de linguagem nós temos expressões como o braço do Senhor, a boca do Senhor, o coração do Senhor, mostrando que como se Deus tivesse parte humana. Mas nós chamamos isso de antropomorfismos,
que é você atribuir parte humana ou você colocar uma linguagem humana naquilo que é próprio de Deus. Ou seja, Deus, para se mostrar ao homem, para fazer com que nós pudéssemos entendê-lo, ele se acomoda ao homem ao ponto de trazer uma linguagem que nós possamos entender aquilo que ele está querendo passar. A Bíblia fala que Deus é espírito, Deus não tem corpo, Deus não tem parte física, matéria. Então quando ele fala da boca de Deus, o braço de Deus, o coração, e quando chama Deus de rocha, são figuras que traz essa ideia para que nós possamos entender de fato quem Deus é. Isso nós chamamos de antropomorfismo. E também tem antropopatismos, quando você atribui sentimento próprio do homem a Deus. Então, essa questão do arrependimento e outras coisas que nós podemos dizer aqui, isso tudo são figuras, são linguagens próprias para que nós possamos entender o que Deus está passando, o que Deus está querendo transmitir para o seu povo. É a ideia de um pai, uma mãe, usar de linguagens próprias para ensinar o seu filho. E você usa de uma linguagem muito própria deles para que eles possam entender de fato quem Deus é. Então Deus, ele se acomoda ao homem dessa maneira, usando essas linguagens para que nós possamos entender aquilo que ele está querendo passar. É claro que fica difícil para nós entender assim, de uma forma muito profunda o que Deus sentiu. Quando ele fala que se arrependeu de ter criado o homem, o texto nos diz aqui que pesou no coração essas atitudes que eles tiveram, né? Que pesou no coração. Como é que é isso? No final do versículo 6, ele pesou o coração. Então nós não temos como, de uma forma muito precisa, saber exatamente o sentimento de Deus. E foi interpretado ali por arrependimento, mas não arrependimento como do homem, que você toma uma decisão e logo você se arrepende dessa decisão tomada. Não é esse tipo de arrependimento, mas é uma ideia de que Deus estava entristecido, o coração pesado por aquilo que o homem estava fazendo. O homem sempre desobedeceu a Deus. Depois da queda do homem no jardim, o homem sempre foi contrário à vontade de Deus, e isso entristece ao Senhor. Os nossos pecados, as nossas falhas, entristece o coração de Deus. Perceba que, então, isso é uma linguagem, isso não tem a ver com Deus mudar os seus decretos ou mudar as suas promessas por causa do homem, mas entender que antes de tudo, antes de Deus ter formado os céus e a terra, antes de Deus ter feito qualquer uma coisa, Deus planejou tudo, e tudo que foi planejado, Ele irá cumprir de acordo com a sua vontade, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é perfeito, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente, porque Ele é imutável. E isso é esse Deus que nós servimos. Eu queria trazer algumas aplicações para nós acerca dessa imutabilidade. Como eu disse, entender sobre a imutabilidade de Deus é fundamental para a nossa fé. É fundamental para que nós possamos mudar a nossa maneira de enxergar o mundo. É fundamental para que nós possamos conhecer esse Deus. Você conhecendo esse Deus, você olha para o mundo que você vive diferente. Mas uma das aplicações que nós podemos ter é concluir primeiro que Deus não muda, que seus atributos, tudo aquilo que o atributo da imutabilidade, né, faz com que todos os seus decretos e as suas promessas se cumpram. Isso quer dizer que Ele é esse lugar seguro que nós cantamos aqui, que Ele é rocha, que Ele é o abrigo no temporal, fortaleza, algo que não pode ser alterado, e isso traz confiança incondicional no Senhor. Isso quer dizer que as tempestades da vida podem levantar, que nós podemos ter problemas, passar por aflições, mas Deus permanece fiel, porque Ele é fiel a Ele, porque Ele é imutável. Isso quer dizer que mesmo diante de todas as incertezas do mundo, de todas as incertezas econômicas, de todas as incertezas que estamos vivendo nesse tempo de pandemia, uma certeza nós temos, que Deus é rocha eterna, inabalável, perfeita. E isso nos traz conforto, consolo, garantia de que tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir em nossas vidas. Deus é fiel, Deus é bom, Deus, Ele é perfeito naquilo que faz. Ele é imutável e por isso nós podemos firmar
nessa rocha, confiar que ela jamais será abalada. Não tem nada nesse mundo que seja maior do que Deus e que vai contra a vontade soberana desse Deus. E uma segunda coisa que nós podemos aplicar para nossas vidas, que o nosso futuro não está em aberto. O Deus que decretou todas as coisas, decretou o futuro. O futuro já aconteceu na mente de Deus. Isso quer dizer que até isso que estamos vivendo, essa questão da Covid-19, todo esse sofrimento, essa angústia, todo esse tempo que estamos passando agora, isso tudo já estava na mente de Deus. Se você ler os sermões escatológicos de Jesus em Marcos 13, em Mateus 24, você vai perceber claramente que nos últimos dias, o princípio das dores, muitas coisas iriam acontecer, inclusive as pandemias, o sofrimento do homem, a apostasia e tantas outras coisas que ainda irá acontecer. Isso não foge do controle soberano de Deus. E isso também nos traz conforto, isso também nos traz esperança, saber que Deus está no seu trono, governando este mundo de forma impecável, perfeita, que tudo está contribuindo para o bem maior, que é cumprir os seus propósitos, que é a segunda vinda de Jesus. Então, irmos morar no céu com o Senhor. Isso quer dizer que toda obra que Deus iniciou, toda obra que Deus planejou, Ele irá cumprir até o final. Aquele que começou a boa obra em nós, irá completar até o fim. Tudo que Deus planejou para você, meu irmão, Ele vai cumprir. Tudo aquilo que Deus planejou para a sua família, para os seus filhos, para o seu casamento, para a nossa igreja, Ele irá cumprir, porque Ele é Deus fiel, Ele não é homem para mentir. Confie nesse Deus. Entenda que o futuro não está em aberto. O futuro já está nas mãos do Senhor. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um ano. Mas na mente de Deus as coisas já aconteceram. Ele sabe. Isso quer dizer que nós podemos descansar nesse Deus que sabe de todas as coisas, tem o poder sobre todas as coisas, um Deus imutável, fiel a Ele mesmo. Isso nos traz segurança. E é importante pensarmos que quando você entende a Bíblia da maneira correta, você tem resposta para os dias difíceis. E a teologia reformada nos traz essa resposta de tudo que está acontecendo. E isso também traz alento para os nossos corações. Confie em Deus. Confia nessa rocha eterna, neste lugar seguro que nós cantamos aqui. Confia no único que é estável, que não muda, que tudo o que Ele planejou irá se cumprir na minha vida e na sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus continue trazendo esperança e conforto para o seu coração. Eu queria orar por você mais uma vez. Pai, colocamos a vida, Deus, de todos em Tuas mãos. Peço ao Senhor que o Senhor alcance a cada lar neste momento, Pai. Que a Tua boa mão direcione a vida de cada um. Que privilégio para nós, Deus, saber e reconhecer que o Senhor é imutável, rocha eterna, lugar seguro, Pai, pelo qual nós podemos descansar no Senhor. Podemos confiar dia após dia. Nós podemos, ó Deus, ter a confiança que o futuro das nossas vidas está em Tuas mãos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus fiel, apesar de nós, das nossas falhas, ó Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, Deus. Alimente a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Que a Tua alegria recaia sobre os nossos corações, que possamos guardar, ó Deus, nos nossos corações essas palavras aqui, para ser transformadas pelo Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, obrigado pela sua companhia e que Deus continue abençoando de uma forma muito especial a sua vida, o seu lar e que Deus continue derramando a sua graça sem medida sobre vocês. Forte abraço, fique com Deus.